Olá, eu sou o professor Felipe Aron. E aí, será que vai ter terceira guerra mundial? Neste vídeo eu farei uma análise geopolítica histórica. Existem certos objetivos estratégicos de cada país que vão muito além de um governo momentâneo ou de uma ideologia. E eu te farei entender certas coisas que seriam incompreensíveis para quem só vê a superfície ou o discurso. Para facilitar, eu dividi esse vídeo em 5 partes, cada uma sobre uma região. E a primeira é sobre a Rússia. A Rússia é o país mais expansionista do mundo. E também o mais paranoico. Afinal, que outro país em tempo de paz derrubaria um avião cheio de civis só porque ele entrou de leve no seu espaço aéreo? Enfim, a Rússia foi se expandindo muito nos últimos 500 anos, por territórios que nem tinham muito como se defender. Porém, no século XX ela encontrou adversários à altura, quando sua expansão chegou até os Balcãs. Lá se defrontou com Áustria e Turquia. Como nenhum dos três é bom em resolver as coisas diplomaticamente, isso deu origem à Primeira Guerra Mundial, na qual a Rússia dava a si mesma o título de defensora dos povos eslavos lá dos Balcãs, criando uma ideologia chamada pan-eslavismo. Mas esse não foi o primeiro conflito que ela teve com a Turquia. Meio século antes ocorreu a Guerra da Crimeia. Lá a Rússia se dizia defensora dos cristãos que viviam no Oriente Médio. E como o sultão da Turquia não concordava nem um pouco com isso, a Rússia acabou entrando em guerra com a Turquia. E adivinhem vocês, Inglaterra, França, todos esses da Europa ficaram do lado dos turcos. Porque todos esses países, em especial a Inglaterra, estavam com medo do expansionismo russo. Então eles acabaram se alinhando com os islâmicos na época. Se traduzirmos para os dias atuais, vamos perceber que a Rússia baseia toda a sua influência no Oriente Médio como defensora dos povos cristãos que lá habitam e que são em sua maioria praticantes do catolicismo ortodoxo. A Igreja Católica Ortodoxa foi criada no antigo Império Bizantino e se expandiu para a Rússia por causa do comércio que os povos da Rússia faziam com esse império na Idade Média. Esse Império Bizantino foi destruído justamente por quem? Sim, pelos turcos. Então a Rússia acabou se vendo como o centro da religião católica ortodoxa. E mesmo durante o período soviético, no qual não faria sentido a União Soviética se dizer defensora de igreja nenhuma, ainda assim os soviéticos encontraram a base da sua influência no partido Baath e no chamado socialismo árabe, cujos governos eram conhecidos por proteger a minoria cristã de seus países. Ou seja, de certo modo, nos últimos 200 anos, a Rússia manteve a mesma postura no Oriente Médio. E para terminar esse assunto, para você entender todo o interesse que a Rússia tem no Oriente Médio, em especial na guerra da Síria hoje, pense em todos os islâmicos que vivem na Rússia, que não são poucos. O governo russo teme que esses islâmicos se rebelem e acabem se separando da Rússia. Essa possibilidade você não deveria nem um pouco subestimar. Afinal, se você vê o desmantelamento da União Soviética, vai perceber que os territórios que se separaram dos soviéticos são justamente os territórios islâmicos, como Cazaquistão, Azerbaijão, Turcomenistão, entre outros. Isso nos leva ao segundo país. A Turquia é um país que viveu um movimento oposto ao da Rússia nos últimos séculos. Ela viveu uma decadência, ela foi perdendo partes do seu território. E a sua geopolítica se baseia há muito tempo no medo que eles têm de serem invadidos pela Rússia. Sabe na Guerra Fria, quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, os Estados Unidos encontraram um país que estava muito disposto a abrigar bombas atômicas viradas para a União Soviética. Sim, exatamente a Turquia. A Turquia até mesmo entrou na OTAN ainda nos anos 50. Era um país que sempre se viu ameaçada pelo expansionismo russo. Porque os dois países têm muito em comum. A Turquia se coloca como defensora dos islâmicos no mundo cristão. E por esse motivo, em vários territórios existe o conflito Rússia versus Turquia. Não é só na Síria, também é no Azerbaijão e na Armênia. Ou seja, uma inimizade que já vem de longa data, desde antes da Turquia abater aí o avião da Rússia.
Mas ainda assim, é muito improvável que a Turquia e a Rússia entrem em guerra, até porque a Turquia sabe do seu tamanho e a Rússia está muito ocupada com outros objetivos no momento. Porém, a Turquia se aproveita do fato de que ela faz parte da OTAN, então é o mesmo contexto da antiga Guerra da Crimeia. São os países do Ocidente, cristãos, europeus, todos ao lado da Turquia e não ao lado da Rússia. Se você procurar, vai ver que a Turquia, inclusive, foi lá na OTAN pedir ajuda relatando exatamente esse fato do avião que ela derrubou. Bom, enfim, por que o Ocidente fica do lado da Turquia? Vamos agora para a terceira região, que você vai entender. Se trata de Inglaterra e Estados Unidos. Você já percebeu como a Rússia é perto da Inglaterra? Não, porque no mapa não parece. A Finlândia foi por muito tempo um território da esfera de influência russa. Então, basta você ver que a partir da Finlândia é um pulo ali no Mar do Norte até os russos chegarem na Inglaterra. Pois é, a Inglaterra há séculos teme a proximidade que ela tem da Rússia. Durante o século XIX, exceto pela era napoleônica, óbvio, foi uma prioridade da Inglaterra impedir que a Rússia expandisse o seu território rumo ao Ocidente e que ela ganhasse acesso ao Mar Mediterrâneo. Por esse motivo, a Inglaterra e a própria França, que também compartilha do mesmo sentimento, estiveram sempre no lado oposto da Rússia durante praticamente todos os conflitos do século XIX. E não havia nenhuma Guerra Fria, nenhum capitalismo versus comunismo naquela época. Era simplesmente a questão geopolítica. Com o tempo, este sentimento inglês acabou sendo o mesmo dos Estados Unidos. Afinal, os Estados Unidos herdaram muitas concepções políticas da Inglaterra. Os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, criaram uma coisa chamada política de contenção, que significava barrar o avanço do comunismo em qualquer parte do mundo. Na prática, significava barrar o avanço da União Soviética em qualquer parte do mundo. Ou seja, a mesma política que a Inglaterra tinha no século XIX, apenas tirando o elemento ideológico. Aonde eu quero chegar com tudo isso? É que Inglaterra e Estados Unidos tomam para si a chamada missão civilizatória. A Inglaterra enxergava a si mesma como um império que levaria a civilização para várias partes do mundo. E por esse motivo, ela justificava a colonização de várias regiões. No século XX, os Estados Unidos tiveram uma ideia muito parecida. A ideia de que é dever deles zelar pela democracia e expandir a democracia para todas as partes do mundo. Eu não vou fazer nenhum julgamento aqui o quanto tem de sincero e o quanto tem de cínico nessas ideias, porque não é minha ideia aqui fazer nenhuma análise ideológica, apenas geopolítica, ok? O que importa para nós é que esse objetivo dos Estados Unidos e da Inglaterra esbarrava justamente na Rússia, que é um país totalmente oposto a isso. Enquanto Estados Unidos e Inglaterra entram em guerras, falando em discursos de democracia, de defender a justiça, a Rússia não tem pretextos. Para a Rússia, estamos aqui para destruir o inimigo e aumentar a nossa força. Por este motivo, a Rússia entende os Estados Unidos como se fosse igual a ela, porém com um discurso bonitinho. Durante a Guerra Fria, Stalin, Khrushchev, Brezhnev e atualmente o Putin encarnam bastante esse discurso. Basta você procurar discursos do Putin sobre os Estados Unidos e você vai ver como o Putin coloca os Estados Unidos como um país imperialista. Enquanto que os presidentes norte-americanos, como Obama, como o antigo presidente Wilson da Primeira Guerra Mundial ou Roosevelt da Segunda Guerra Mundial, colocam ênfase nos seus discursos na paz mundial. Por isso foram eles os criadores da Liga das Nações na Primeira Guerra, da ONU na Segunda Guerra, e o Obama, ao longo de seu mandato, tentou de todas as formas o diálogo com o Irã. Mesmo quando nós temos presidentes mais agressivos como George Bush, eles tentam resolver pela guerra, mas sempre com o discurso de levar a democracia. Vamos agora falar um pouco então desses países do Oriente Médio, na nossa parte 4. Egito, Síria e Irã. Os governos que a Inglaterra e a França colocaram nos países do Oriente Médio não duraram muito, eles não eram muito populares. E foram substituídos por governos nacionalistas e de caráter laico. Por exemplo, os do partido Baath,
e foram super apoiados pela União Soviética. Ou seja, tem aí a disputa de influência primeiro entre os soviéticos contra os ingleses no Oriente Médio e depois dos soviéticos contra os norte-americanos. Essa rivalidade de soviéticos contra ingleses era tão pesada que houve um momento da Guerra Fria em que a Inglaterra queria colocar tropas no Oriente Médio e a União Soviética simplesmente ameaçou jogar uma bomba atômica em Londres. Por esses motivos que a Inglaterra sempre temeu a União Soviética. Enfim, os Estados Unidos não ficaram parados lá no Oriente Médio. Conseguiram trazer para o seu lado alguns dos países, como Israel, o Egito e também o Irã. Mas com o tempo, a União Soviética trouxe para o seu lado, na Revolução Islâmica de 79, o Irã, e manteve a Síria como sua aliada. Por esse motivo, a Rússia sempre defende esses países, o Irã e a Síria, como sendo a sua esfera de influência contra a influência anglo-americana no Oriente Médio. E agora eu ainda quero falar de um país que não podia ficar de fora. Vamos para o país número 5, a China. Pessoal, coloquem uma coisa na cabeça. A China não é um país agressivo. Se ela fosse, ela já teria atacado Taiwan há muito tempo. O que é Taiwan? Taiwan é uma ilhazinha que ela considera como seu território, porém, como os caras ali têm uma proteção dos Estados Unidos, ela simplesmente deixa eles pra lá. A China tem uma paranoia muito parecida com a da Rússia. Ela tem o medo de ser cercada. Por isso, todas as guerras que a China participa não é pra invadir ninguém nem expandir território, é pra se defender. Foi assim na Guerra da Coreia, foi assim nos conflitos de fronteira com a União Soviética nos anos 70 e com a Índia nos anos 60. Lá na China, como eu já falei num outro vídeo, é muito popular um jogo chamado Go. É tipo um xadrez, porém você não come peça de ninguém. Você só não pode ser cercado pela peça do adversário. E isso combina muito com a mentalidade dos chineses, de não serem cercados por nenhum rival. Veja bem, a China é tão paranoica e defensiva que na antiguidade eles se deram ao trabalho de construir uma muralha, a muralha da China, só para não ser invadida pelos mongóis. Isso te parece um país agressivo ou um país defensivo? Além disso, para a China vale o status quo. Como está atualmente, está muito bom para ela. Ela está crescendo na sua economia a cada ano e ela vive uma ditadura. Ou seja, se ela resolvesse levar tropas para a guerra e criar todo um conflito e gastar muito dinheiro com isso, poderia criar uma agitação interna e poderiam até mesmo haver revoltas que abalariam o governo autoritário e ditatorial da China. E isso ela não quer nem um pouco. Ela quer todos em paz e ela vendendo seus produtos para todo mundo. Mas e aí? Afinal, vai ter Terceira Guerra Mundial ou não? No contexto de hoje, não. Pode ser que no futuro mude, eu até vou fazer um vídeo se eu achar que está mudando. Mas no mundo atual a gente vai ver conflitos localizados em várias partes do mundo. Porém, os países que são aliados em um conflito são adversários em outro. E por esse motivo não há coesão para juntar tudo numa guerra mundial. Além disso, os países hoje têm organismos diplomáticos e formas de comunicação muito mais eficientes. E eu não acredito numa terceira guerra mundial. E a sua opinião, qual que é? Deixa aí nos comentários e a gente vai se falando. Então é isso aí, meus amigos. Falou!